Olá a todos! Eu sou a professora Daniela Bonifácio Scalião, professora responsável pela disciplina de Direito Empresarial. Eu venho aqui nesse vídeo para traçar algumas explicações, algumas explanações sobre a unidade de aprendizagem 1, Fundamentos do Direito. Eu chamo a atenção de vocês que esse vídeo não substitui a leitura da unidade de aprendizagem 1. Lá na unidade de aprendizagem, vocês têm aí um conteúdo mais profundo, mais completo e devem estudar por completo a unidade de aprendizagem. Bom, fundamentos do direito. Acho interessante que na unidade de aprendizagem 1 eles iniciam explicando o que é moral, ética e direito e traçando aí as suas diferenciações, fazendo um paralelo, né? O que é moral? Moral é o conjunto ali de princípios, né, que nós temos, de costumes, né, aquilo que a gente entende por certo e errado. Então, o que é ética? Ética é a reflexão sobre esses princípios. Se em moral você coloca, eu entendo isso como certo e aquilo como errado, a ética vem e se pergunta, né? Por quê? Por que você entende isso certo e por que você entende isso errado? Quais são as bases, as razões, né? Qual é o fundamento desse seu princípio? Então a ética ela busca refletir, investigar, entender, né, os fundamentos da moral, as razões ali da moral. Portanto, ela é mais profunda, né, do que simplesmente os princípios. E o direito? O direito é um conjunto de regras que são obrigatórias dentro de uma sociedade, que é imposta por um poder centralizador, que é o Estado. Né? Então, a moral são princípios que muitas vezes temos princípios diferentes, né? Tem aí a multiplicidade de valores e que a gente considera um princípio como certo que o outro não. E não tem uma obrigação, né, de cumprimento, mas quando se torna parte do direito, parte ali das normas jurídicas, aí sim há a sua obrigatoriedade. E muitas leis podem, né, não ir aí ao encontro do que a gente entende como certo, né? Então também há pontos em que se encontram moral com direito e há pontos que não. Fato é que o direito é um conjunto de regras que são normas jurídicas e que são obrigatórias aí no nosso meio social e que elas vêm exatamente para disciplinar, para organizar, né, trazer um mínimo de organização social no nosso país. Um conceito interessante que eu achei também é que a unidade de aula fala o que é sanção, né? Sanção com cedilha, né? A sanção com cedilha significa para nós do direito punição, é uma consequência, né? Pelo descumprimento de uma norma jurídica. Né? Então, a consequência pode ser uma perda de um direito, pode ser uma multa, pode ser uma privação de liberdade, né? Como acontece nas leis criminais, né? Detenção, reclusão, né? A prisão. Então, sanção é uma consequência que a lei, né, traz, no caso aí, do seu não cumprimento. E aí, então, falando das normas, né, que o direito é o conjunto de normas, a gente chama ela de normas jurídicas, nós temos vários tipos, né, de normas. Não é só a lei. Temos a lei e temos também outros tipos de normas, regras, né, que são usadas aí pelo direito. Na unidade de aula 2, que fala de fontes do direito, nós vamos falar de outras normas também. Mas a lei é a norma principal aí do direito, né? Ela é a norma jurídica que é escrita e que obedece um processo de elaboração, que nós chamamos de processo legislativo. E aí, o processo legislativo, né, ou seja, o que é ele? É a receita de como se faz uma lei, né? Um processo, um conjuntinho ali de procedimentos de como fazer uma lei. E aí vai depender, né? Quem traz, onde que eu encontro, como que eu sei como se faz uma lei, como que é um processo legislativo? A Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, né? Ela é aquela lei em que contém as diretrizes básicas que nós entendemos como mínimo necessário e os direitos a serem garantidos dentro do nosso país. As demais leis devem obedecer
a Constituição Federal, ela é hierarquicamente superior, né? E elas não podem contrariar o que diz a Constituição, né? Nenhuma outra lei. Toda lei que é feita, todas as demais normas a que queremos falar, elas devem sempre obedecer à Constituição ou, assim, não contrariar as regras da Constituição. Então, o processo legislativo está lá previsto na Constituição, né? E ele depende do tipo de lei que estamos falando, né? Do tipo de esfera, né? Também nós temos leis aí que são feitas federais, né? Então, o Congresso Nacional é composto aí por duas casas. Então, uma lei federal, ela vai passar por uma casa, passar pela outra, depois ao presidente, diferente de uma lei na esfera estadual, né, que nós só temos a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais ali no Poder Legislativo, que é o poder que faz a lei, depois o governador. E na esfera municipal, nós temos a Câmara dos Vereadores, que vai passar depois ali pelo prefeito, volta promulgada, né, e aí publicada a lei. Então, isso também vai depender, está previsto lá na Constituição. E nós temos ainda, mesmo dentro aí da mesma esfera, nós temos os tipos de leis, né? Nós temos leis, né, por exemplo, a emenda constitucional, é uma lei que a unidade de aprendizagem cita lá, né? Que é emenda constitucional? É quando eu quero alterar, né, algum artigo, alguma parte ali da Constituição. Isso é possível? Isso é possível. Mas nós temos ali regras para isso, trazidas na própria Constituição, né? E o procedimento é específico, não é igual uma outra lei, lei ordinária, não. É o procedimento para emenda constitucional. Ele é próprio, ele é específico para isso, né? Tem situações em que a gente não pode fazer emenda constitucional, né? Situações em que o país está desorganizado, de uma maneira fora de controle, né, na sua organização ou financeira ou jurídica, né, estrutural, segurança. Então, às vezes, de um Estado que precisa o poder federal intervir, a intervenção federal, não é momento de se fazer emenda constitucional. Então, a Constituição já trouxe prevista nela isso, que em um momento desse não se pode. Também em estado de defesa, em estado de sítio, né, que é quando também o país está desorganizado, o presidente declara isso, né, ou um estado de guerra, né, que algum país declara guerra contra o nosso. Então, não são momentos de se mexer na base, né, do ordenamento jurídico, sendo que tem que organizar primeiro a casa. Bom, também nós temos as leis complementares, né? O que são leis complementares? São leis feitas pelo Poder Legislativo e que a Constituição diz que certos assuntos, a gente fala matéria, né, na área do direito, certas matérias, certos assuntos, só vão poder ser elaborados leis sobre esses assuntos por meio do procedimento de uma lei complementar. E outros assuntos, ela fala, fora esses, outros vão poder ser feitos por meio de lei ordinária, procedimento legislativo da lei ordinária. Isso porque a lei complementar, o procedimento que a Constituição traz é mais rígido, né? Tem regras, né, mais rígidas de discussão, de quórum de votação, né? E ela considera que aqueles assuntos precisam, né, dessas regras mais rígidas, dada a sua importância, e que para outros, né, já não. Então, outros assuntos, os demais, né, fora aqueles de lei complementar, podem ser aí legislados, regras serem criadas, leis serem criadas, né, por meio de lei ordinária, né, outros assuntos por meio de um procedimento legislativo aí o mais comum, né? O que nós vemos também que temos aí a medida provisória, né? O que são medidas provisórias, né? O poder legislativo é o poder que a sua função principal, dentre outras, mas a sua função principal é elaborar leis, né? Mas a medida provisória, ela é uma lei, ela tem força de lei, né? E ela é elaborada pelo poder executivo, né? Que tem a função principal de administrar o Estado e não de fazer leis. Mas na medida provisória, a Constituição Federal lhe dá essa oportunidade. Mas traz regras também, né? Não é qualquer assunto e tem que aí também justificar a relevância, né, de ter que ser por medida provisória
provisória para que o executivo possa fazer, né? E tem que justificar isso e a urgência também, um assunto urgente que precisa de uma regra, né, ali e que é provisória. Então, dura ali 60 dias, pode ser prorrogado por mais 60, e aí depois fica na dependência do Congresso Nacional, né, quem é o Poder Legislativo, dele converter em lei e se tornar aí, né, obrigatória permanentemente. Então, tem essa condição, mas é permitido, não é todo assunto, precisa relevância e urgência, mas é também um tipo de lei, né, uma forma do executivo ali legislar.